Amantes da música e da mídia, sejam bem-vindos ao 4º episódio da 2ª temporada do Toca Aquela. Você já sabe que é aquele bate-papo nosso de música e alguns detalhezinhos, algumas entrelinhas. E o convidado de hoje, gente, foi difícil arrumar a agenda desse cara, viu? É um cara que ensinou muita gente aqui, viu? Principalmente a galera do Batuque aí, ó, do Ó. Um cara que tem muita história. Antes disso, já sabe, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e chama a vinheta. Toca aquela, aquela que te emociona. Comigo hoje aqui, ó, um grande amigo, Alex Mororó. Grande estopa. Demorou, mas veio. Você sabe que a letra A era os primeiros que tinha que vir, né? Você demorou, mas você veio. Não, mas é a agenda. Agenda. A gente sabe como é que é isso. Alex, vamos começar do começo. Como é que a música chegou na sua vida? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estou curtindo demais o seu canal. Obrigado. Estou assistindo, morro de rir das histórias. Acho assim, muito legal e muito importante, porque às vezes a gente conhece o músico e o artista, mas a gente não sabe de cada detalhe que o cara já passou e já viveu. Então a gente é muito legal. Bacana, falo que bom, é feliz. surpreendente. Fico feliz. Que saiam grandes pérolas daqui hoje. Bom, não sei, vamos ver. Vamos ver. Bom, a música começou porque eu nasci em São Simão, Goiás. Então você é goiano, então. Não sabia. Sou Deixa eu anotar goiano do aqui. pé Goiano. rachado. Goiano. E, na verdade, eu nasci em São Simão. Meu pai trabalhava na CEMIG, na época. Então, onde tinha usina hidrelétrica, acabou que minha família acabou morando, né? Por causa de usina. Meu pai trabalhava na obra, então tinha usinas, então tinha que mudar. Um irmão nasceu em tal lugar, outro em outro. Eu nasci em São Simão, Goiás. Logo nasci e fui para Araguari, porque tinha a barragem de Araguari. E depois voltei para São Simão com 7 anos por aí. Peraí, deixa eu só fazer uma pausa aqui, porque, cara, eu acho bacana essas histórias. E o que você tá me contando hoje, gente, eu vou falar na câmera aqui direto. O que o Mororó tá contando aqui hoje acontecia com quem tinha pais que trabalhava nas usinas, nos bancos. O que mais? Era tudo que era público, né? Tinha um rodízio ali que fazia esse giro. Uhum. Então, de São Simão, você veio para Araguari, porque seu pai teve que mudar para Araguari. Sim, por causa da usina. Da usina. Isso. Aí depois a gente voltou para São Simão, porque tinha uma obra lá e meu pai trabalhava na parte de obras. A gente voltou para São Simão e lá com 7, 8 anos, eu não envolvia com música ainda, não tinha nada. Ninguém da família que tinha músico. Mas eles falam que tinha um parentesco, né? O sobrenome Mororó vem da parte indígena, né? Então ele sempre falava que tinha alguma coisa voltado para o lado, né, indígena, mas eu acredito que não. A gente pesquisa, mas acaba que é muito distante dos nossos parentes. Mas voltando ao início, a minha escola em São Simão era uma escola muito boa e que ficava na Vila da CEMIG. E lá tinha um monte de matéria legal de escola, tipo, que hoje não existe mais, com parte de marcenaria, parte de você cuidar de plantar. Que bacana. E a parte até de música, né? Que tinha a professora Oneida, que eu preciso falar o nome dela, porque era uma pessoa que incentivava muito a cultura. Sim. Então, lá nessa época já tinha uma coisa de música, de cantar, de apresentar isso na escola. Isso, eu sou de 75, me cinquentei agora. Então, estou com 50. Meio século de história. Sim, muita história. Só que nessa época, a gente está falando aqui de um tempo assim que era muito difícil, né, para a música. Mas a parte musical era difícil o acesso, né? Você não tinha como nada. Mas essa professora mudou o conceito de muita gente. E foi o meu. Na cidade de São Simão, tinha uma escola de samba dos funcionários da CEMIG. Que interessante, cara. Então, essa época de carnaval, próximo ao carnaval, eles sempre montavam a escola de samba, tinha um monte de instrumento de percussão e lá tinha os instrumentos, surdo, caixa, ripinique, tantã, e tinha os instrumentos para os adultos e tinha os instrumentos para as crianças tocarem, porque os pais iam,
acabava Pra levando. incentivar e eu tô todo mundo junto, né? É porque o motivo para ir para poder tomar uma cerveja, parar lá e Sim. tocar, ele levava Era o uma filho. desculpinha, uma Isso, desculpinha. é isso aí. Então acabar que a gente ia e tinha a parte das crianças. Então a gente tocava na escola de samba, foi por muito tempo, chamava 7h15, que nunca começava 7 horas. 7h15. Então era uma escola de samba. E lá todo mundo tocava. Eu tocava uma frigideira, que é um instrumento de criança. E no intervalo, eles deixavam os instrumentos de percussão todos agrupados. Eu pegava as baquetas e começava começava a batucar. E nessa saiu um tum tum tchá, tum tum tchá. Comecei a tocar um Will Rock do Queen e daí foi legal porque todo intervalo todo mundo falava vai lá tocar e eu ia tocar e ficava batucando. Só que eu ia mudando um pouco, comecei a fazer uns outros ritmos e assim começou a música. Que Me bacana. envolvi através de instrumentos de escola de samba. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, antes que eu esqueça, que o pensamento tá mil aqui hoje. Nessa época também tinha algum movimento de fanfarra? Você tem lembrança, na sua infância, das fanfarras? Tinha, mas na minha escola não tinha. Na minha cidade não tinha. Eu lembro de ter isso em Araguari, que tinha as fanfarras. Mas eu não cheguei a tocar em fanfarra. Mas eu lembro de desfile de 7 de setembro, de estar em Araguari e ter eles tocando lá. Mas eu não cheguei a tocar. Na minha cidade não tinha. Não tinha. É. Que era São Simão. São Simão. Bom, aí... A partir daí eu comecei a pegar lata. A velha brincadeira em casa. A brincadeira de fazer lata. E meu pai me ajudava a pegar. Eu lembro que meu prato era uma tampa de panela. Eu lembro que o meu chimbal era uma calota de fusca. E eu tocava, não tinha pedal, não tinha nada. Então eu tocava em lata mesmo. Batedor de lata. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. Porque até hoje eu sinto que em pequenas cidades, igual você falou, São Simão já é uma cidade maior, Araguari também já é uma cidade maior. Mas, por exemplo, eu que vim de Monte Alegre, tá? Me perdoem os monte-alegrenses, mas se existe hoje, eu ainda desconheço. Loja de música, de instrumento musical em cidade pequena. Você tem lembrança disso? Não. Da sua infância? Não tinha. Não tinha também, né? Não. Quando chegava acessório como pele, baqueta, para a escola de samba, que é que chegava lá. Então, para a gente comprar algum tipo de acessório para tocar essa época era difícil. Eu comecei a tocar mesmo, assim, interessar por música a partir dos 11, 12 anos. Entendeu? Certo. Eu lembro que meu pai, com 16 anos de idade, ele pegou... Quando ele comecei a tocar? Na verdade, a história é o seguinte. Tinha uma única banda na cidade. Que tinha os instrumentos? Tinha uma banda. E o baterista machucou. Jogando futebol. E bateram na minha casa. Que mora o batedor de lata aí, beleza? É. Isso era São Simão ou era Araguari? São Simão ainda. São Simão ainda. É porque o baterista quebrou a perna e não vai poder tocar o show. Quer saber se esse menino consegue tocar com a gente. Aí eu fui. Eu nunca tinha sentado numa bateria. E eu cheguei e comecei a tocar, tudo errado. Aí o baixista falou assim, não vai dar certo isso não, vamos desistir. Vamos cancelar esse baile aí e vamos desistir disso. E o cara falou assim, não, vamos tá. Aí ele falou assim, não, vou tentar mais uma vez. Eu lembro que ele falou, vamos vir aqui tal dia, eu vou te ajudar. Eu lembro que eu ia tocar, eu marcava chimbal, a caixa e o bumbo junto, eu não conseguia separar o bumbo e a caixa não para tocar. E ele me ajudou, ele me ensinou a tocar uns 4 ritmos. Pessoal, isso aqui você vai usar no baile todo. Só que ele vai mudar só a velocidade. Isso vai resolver sua vida. Ele falou assim, ó, você vai tocar 4 ritmos aqui e assim, só um pouco mais rápido, mas não usa nada, não faz uma virada, não faz nada. Só marca que vai passar. É isso aí. E assim foi. E eu comecei, fiz... Então esse baile teve? Teve baile. E eu acabei tocando, moleque de 14 anos de idade já. E a partir daí eu falei, uai, esse negócio é bom, né? Acho que eu vou querer ficar. Foi onde eu me interessei
para a música e falei, eu vou querer levar isso para a minha vida. Foi onde você pensou, dá para ter um cachezinho aqui, ganhar um dinheiro, eu vou mergulhar nessa. Nem pensei, nessa época eu não pensava nisso, não. Eu pensava no prazer mesmo, de tocar. Aquela coisa de moleque, né? De estar feliz fazendo algo, né? É. Que bacana. E depois disso, o que teve? Bom, aí eu lembro de ir para Araguari nas férias. Meu irmão morava lá, meu irmão mais velho, o Tó. E eu passava pela avenida assim, e tinha um prédio que fala Conservatório de Música. E eu falava, eu preciso entrar para estudar, porque eu era louco, pegava as revistinhas, né, e via as músicas. Sem contar que na minha época, para se tirar uma música, Estopa, a gente tinha que ir na rádio, pedir para o cara, corria para casa, você esperava lá para você apertar o gravador, para você gravar a música, para você tirar. Quando o locutor não falava no início... No final. Ou no final. Ou cortava a música no refrão porque tinha isso. algum patrocinador. Era assim que a gente tirava a música. Não é tão fácil quanto hoje, que você vai lá e... O acesso era difícil, né? Não tinha um lugar que você... Se não tinha loja de instrumento, loja de fita e de disco, nem tinha. Impossível. Mas aí depois eu fiz amizade com o locutor, o radialista. Ele falava, acho que ele cansou de eu encher o saco dele, falou assim, não, faz uma lista do que você quer que eu vou gravar. Aí começou a cobrar. Falei, tá tudo certo. Mas a primeira forma era essa, de você ir na rádio, não tinha nem como ligar, porque ligar era ficha. Você não tinha jeito. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Se fosse assim nos tempos de hoje, teríamos músicos? Eu acho que sim, porque pela vontade, né, que a gente tem de aprender, de querer algo novo, eu acho que quem quer, corre atrás. Né? Sim, com certeza. Quem quer, vai tirar alguma solução. A minha forma foi essa, né? Que há muito tempo atrás era essa a única forma. E a gente esperava sair antigamente a novela e tinha o disco nacional e o disco internacional. Sim. E quando vinha o disco internacional, você falava, nossa, aqui tá os clássicos do rock, tá tudo aqui. Então a gente ficava alucinado. E eu lembro de quando tinha uma banda, um baile, né? Que tinha uma banda que ia pro clube lá de São Simão tocar. Eu ficava lá esperando, vendo só os caras desmontar e via. Quando eu posso ajudar? Não, menino, você vai machucar aqui. Mas era louco para estar lá. Louco para um cara machucar. De novo? Não, essa época eu não tinha ainda. Foi depois disso. Depois que o cara machucou. Mas aí comecei. Aí eu fui para o conservatório. Aí quando a gente voltou para Araguari, eu estava com 16 para 17 anos. Quando eu voltei para Araguari, definitivo. Foi quando eu me matriculei no conservatório, eu tinha 17 anos. Me conta uma coisa, o conservatório de Araguari era concorrido igual de Uberlândia também, as vagas? Ou era mais leve? Na minha época, não, era tranquilo. Super tranquilo. Hoje todos os convidados que vêm aqui, quando a gente fala de conservatório, a gente lembra, né? Você deu aula lá, você vai falar disso daqui a pouco. Fala que o tanto que era difícil de conseguir vaga, né? Porque era muito limitada pelo tamanho da cidade. Sim, sim. E Uberlândia não só... Como é que eu vou te falar? Uberlândia não atendia só Uberlândia, atendia a região toda. Sim. Porque o conservatório mais próximo aqui tinha Araguari, acho que Tuiutaba também, né? O resto das cidades não tinha. Foi até depois, acho que Monte Carmelo foi até depois, se não me engano. Eu acho que sim. Mas Estopa, tinha uma procura muito grande, mas eu vou te falar, assim, eu acho que o que mais era difícil era o acesso às escolas particulares também. Acho que não tinha um edifício, um prédio para poder atender legal o aluno. Eu acho que era a dificuldade. E vinha gente estudar, na verdade, não era só música. O cara vinha para distrair, para relaxar e para ocupar o tempo. O conservatório era um passatempo, né? Isso, era uma atividade extra, porque não era o lugar de um músico. Como qualquer lugar de escola hoje, não é. Né? Você vai encontrar de tudo. Está lá porque precisa relaxar. O momento para o cara aprender uma coisa que era do sonho dele de muito tempo atrás. Então, assim, hoje eu tenho aluno na escola de tudo quanto é tipo. O que quer realmente prestar um vestibular,
para o que está ali, porque o médico que indicou, para ele poder desligar a cabeça dele da vida. Então a gente tem de vários casos, né? Não é? E desde criança de 3, 4 anos até 86. Então. Que bacana. Vamos lá então. Você matriculou no conservatório? Me matriculei com 1 ano de conservatório. Eu era louco, porque eu queria aprender. E eu cheguei no conservatório na época, era muito antigo o material e tudo. Eu falava, mas não é isso aqui, eu quero aprender, cara. Eu era sabe, uma gana, uma vontade? Isso, uma coisa de querer logo. Eu falei assim, não quero, não é só isso que eu quero. E eu corri atrás. E com 1 ano que eu fui aluno, eu virei professor. Eu comecei a dar aula no conservatório, eu tinha 18 anos. Oh. E fiquei dos 18 até os 30. Foi quando nessa época, eu trabalhei, fui coordenador de área. Mas eu fazia a minha aula particular hoje, né? Hoje eu tenho muito recurso, mas eu tenho a mesma energia do que eu tinha atrás. Quando eu tinha 18 anos. Porque a minha vontade em ver o aluno aprender e ficar do lado dele, olha sua mão, olha aqui a sua postura, é a mesma. Eu não vou mudar isso nunca. A minha conduta, por isso que eu vivo de aula, porque eu preocupo com isso. Eu preocupo com o meu nome. Sim. Né? Preocupo com o meu nome. Então eu vou fazer a melhor aula, pode ser a hora que for. Eu dei aula ontem das 8 da manhã até as 9 da noite. Direto. Até hoje. Mas eu faço com muito amor e carinho. Claro. Não tem segredo. Acaba que é aquele negócio, né, Mororó? Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não vê o tempo passar, não tem dia, não tem hora. Não. E eu gosto. A gente faz com vontade. Eu gosto. Eu gosto de tocar também. Gosto de gravar, né? Viajar. Tudo faz parte fez uma parte da minha vida. Hoje eu prefiro dar aula o dia todo, mas eu durmo em casa. Estou com a minha família. Mas é que negócio, né? Hoje no meio século de vida, maduro, tem uns meninos para criar, ficar em casa é melhor. Digamos assim, a coluna já não é a mesma. Já não. Já dá não. Aí vamos lá, você entrou pro conservatório, estava dando aula já. Quando que foi ou o primeiro artista que você tocou, ou você já teve uma banda? Não, eu tinha banda de música. Eu vi que você fez uma colinha. Eu fiz uma cola, porque eu sou péssimo, cara. Eu sou péssimo com data. Então eu precisei recorrer ao Google para poder saber de data, de tudo. Eu fiz mesmo. Então, lance da escola de samba foi em 86, eu tinha 11 anos de idade. Para o conservatório, eu virei aluno em 1992. Né? E em 93 eu já virei professor. Então, e eu era alucinado com material. Eu gastava cachê, salário em material para estudar. Era uma paixão, já era uma paixão. Eu queria, eu sempre quis. A gente via as VHS, os caras, como funcionava. Eu queria fazer e ser diferente na vida de um monte de gente. Então eu fui de aula, mas eu tocava. Eu tinha banda em Araguari, tocava com Calvino, tocava com um monte de gente. Calvino, cara. Calvino. MPB, a gente tocou muito aqui. Depois eu não fiz os Secos Molhados da primeira edição, mas fiz os Secos Molhados depois, um tempo depois, que teve a primeira edição. Cara, o Calvino foi professor meu na faculdade. Calvino Vieira. Sim. Advogado. Foi isso aí. Lá dentro de Araguari. Tocou muito aqui. Eu toquei com um monte de bandas, né? Ao longo do tempo. Toquei no London muito tempo também, como todo mundo. Acompanhei vários. Os músicos de Uberlândia dessa época, eu acredito que eu toquei com todo mundo. Essa época já era o quê? 2000 alguma coisa já? Ou era antes um pouco? Cara, era um pouco antes. Porque em 2002... Né? Deixa eu recorrer à minha cola. Foi quando eu comecei a tocar Você pulou 98 aí. Tá. 98 aqui. Então, 98 teve um episódio muito legal. O Cláudio Palladini, que é um músico de Uberlândia, né, tocou com todo mundo aqui, e ele gravou um material, música dele, e ele fez tudo, todos os instrumentos, tudo ele tocando.
a percussão, a bateria, baixo. Ele chegou e entregou para os músicos. Falou, isso aqui é o que eu vou fazer um show no teatro e eu quero que vocês toquem. Então a gente tinha que reproduzir o que ele gravou. A gente não chegou a gravar o CD, Entendi. mas a gente fez o show ao vivo. E foi um show, se você pegar para ver o show, era um show assim, maravilhoso. Isso foi em 1998. Nessa época, eu dei uma virada de chave para falar assim, peraí, se esse cara Sozinho fez tudo isso? fez isso aqui, então acho que eu posso ser diferente. Então eu tratei aquilo como uma coisa mais profissional do que eu já levava. Então, eu falei assim, eu acho que eu vou viver realmente de música, dando aula ou tocando. Então eu falei, eu preciso resolver isso. Eu não quero ser vendedor, não quero ser nada. Eu não tive a oportunidade, às vezes, de ter feito uma faculdade de uma outra área. Né? Eu cheguei a fazer a UFO, mas eu não terminei a UFO por uma questão de que não era o curso que eu queria realmente. Eu queria fazer um curso popular. Na minha época só tinha um curso erudito. Então não era o que eu não ia perder meu tempo ali em fazer. Mas agradeço o que eu aprendi durante o tempo lá também, não foi válido. Mas tocava com todo mundo. Em 1998 era o Paladini que deu a virada de chave. E depois disso, o que a gente teve? Então, aí eu fui... Porque virou a chave, muda muita coisa. Mudei. Foi quando eu comecei a tocar com o Pena Branca. Que o Pena Branca tinha acabado de perder o Chavantin e... Como que é? O Pena Branca, que é daqui, o Chavantin... Os dois são daqui. Na verdade, é de Cruzeiro dos Peixotos. Isso. Mas eles, na época, se consideravam de Uberlândia, né? Assim. É Uberlândia. Mas não moravam aqui, eles moravam em São Paulo, na época. Sempre viveram lá, depois do auge da carreira, eles moravam em São Paulo. São Paulo. E comecei a fazer show com o Pena Branca. Só que o Pena Branca tinha era uma energia, uma luz que... Cara, podia estar tudo errado, cara. O cabo dando problema, o microfone dando problema, iluminação, podia ser o que for. Ele chegava... Quando você chegava e dava o acorde da viola, que aquela viola, como vocês, quase não afina. Me fala uma coisa, nessa época você fazia, era bateria ou percussão? Eu fazia percussão. Percussão. Até tem um episódio muito legal sobre essa época, porque eu fui fazer um show com o Walter Júnior no teatro, e ele tinha acabado de chegar da Espanha e estava tocando música flamenca. E ele falou, cara, você tem que arrumar um instrumento lá, que é um caixote. Eu falei, E eu falei, vou arrumar. E meu irmão morava em São Paulo. Eu falei, ô Kim, acha um instrumento aí que chama carrom para mim. Acha aí em São Paulo. Ele foi e trouxe o instrumento, só que trouxe um pequeno, não era o profissional. Eu falei, Kim é o maior, porque ele voltou e comprou um grande. E eu comecei, para fazer esse show, a música flamenca, eu estudei um pouco o carrom. E, na época, fui a primeira pessoa que tinha carrom aqui em Uberlândia, que não se via. O carrom é de qual país? O carrom, na verdade, cara, ele é do Chile. Né? Não, perdão, um instrumento peruano, do Peru, só que todo mundo conhece ele na música flamenca. Só que acha que é um instrumento de música flamenca, mas ele não é. Eu já achava que era mexicano, não sei porquê. Não, ele é do Peru, a história dele. Engraçado, quem levou o instrumento para a Espanha foi um brasileiro. E o carrom tem umas variações, né? Igual você falou, de tamanho, de formato. Tem. Tem uns que é de cola agora. Tem um, aí já virou, aí virou comércio. Mas na minha época, aí eu comecei a tocar. Só para a gente contextualizar o que eu estava falando. Aí eu comecei a tocar com... fiz o show com o Walter Júnior, eu usava uns outros elementos com o Pena Branca. E o Pena Branca, a gente foi ensaiar na minha casa. Eu falei, o instrumento que eu trouxe aqui, mano, parará, mano, velho, parará. E ele falou, que legal, vamos usar no show? Pode usar no show. E eu comecei a levar o carrom para o show dele. Foi onde a gente começou a fazer o circuito do Sesc. A gente fez show no Sesc, tudo quanto é tipo de lugar. E eu levei o carrom para a música, na época, né, que era a música
vamos dizer assim, regional. Regional né? caipira? Isso. Talvez. Na época que falava, e um monte de gente, não, porque esse instrumento não é da raiz, você não pode tocar e tal. Todo mundo me taxou na época. Como diferentão. Passado, fui para Inesita Barroso, levei o instrumento. Onde que eu tinha fazer show com Pena Branca, levei. A gente fez show com Renato Teixeira, Almir Sater, Irmãs Galvão. Tocava com todo mundo, Inesita Barroso. E, passado assim, 2, 3 meses, todo mundo já estava usando o carrom. E foi uma coisa engraçada, porque na época, não, porque você não pode usar um instrumento que não é. E todo mundo acabou usando uma música popular, assim. Aí usou um monte de forma diferente, acessório, vassourinha, tarará. E foi. Que do carrom já virou percuteria, já virou vários outros nomes, virou né? Tudo. Aí virou tudo. E essa trajetória sua com Pena Branca foi quanto tempo, mais ou menos, você lembra? Quanto tempo durou? Com ele, eu fazia muito show. Ele tinha muito show durante a semana. Mas foi durante muito tempo, até quando ele chegou a falecer, sabe? Mas eu tocava com outras pessoas na época. Eu cheguei a tocar, a fazer a parte dos Seminovos, com o Marquimário. Acabou que... Só que aí eu dava mais prioridade, comecei a dar mais prioridade para quem tinha mais data na época. Mas até porque as contas chegavam, né? E muito. Tinha que ter o cachê ali, mais cachês, né? E muito. Mas peraí, antes da gente sair do Pena Branca, cara, assim, pra mim, tá? Pra mim o Pena Branca, ele transcende um artista. Pra mim ele se tornou uma entidade. Que é algo mais acima, sim, né? Mais sim. próximo ao céu, vamos dizer assim. Como que era tocar com ele, assim... Né? Por mais que todo mundo fala que era muita simplicidade, né? Até pela idade, que ele já era de idade. Como que era assim, a questão de respeito, de tudo com ele? Como que eram as coisas? Todo mundo, onde ele ia, todo mundo respeitava demais ele. Qualquer artista que chegava respeitava demais a carreira dele. E a gente tocando, eu estava tocando com um ídolo, né, cara? Sim. Então é diferente. Você ouvia a música, depois você viu, porque quando eu lembro de ver o Pena Branca e Chavantinho com o Renato Teixeira ao vivo em Tatuí, aquele CD, né, que era uma obra-prima. Sim. Então quem puder ouvir e conhecer Pena Branca e Renato Teixeira ao vivo em Tatuí, é o CD, uma obra-prima que lá. E quando eu fui tocar com ele, eu tocava muito simples, né? Eu estudei muito, mas eu tinha que tocar simples com ele. E isso foi uma escola para mim. Quanto mais simples eu tocava, mais o som ficava bonito. Então... A concepção da musicalidade era isso, né? Era. E assim... Não tinha firula, não tinha nada. Não tinha não. Você tinha que tocar o show dele redondinho, bonitinho, pronto. E era a coisa mais linda. E era tudo simples, não tinha nada de mega produção, de nada. Chegava lá com a viola, não tinha nem cabo direito para tocar. E você fazia show tudo quanto é lugar e todo mundo respeitava. Era um artista... Cara, assim, é diferente, né? É diferente. Fenomenal. E depois disso? Pena Branca durou ali um tempo. O que veio depois disso? Bom, em 2007, a gente tinha um projeto, o Beto Rosa falou assim, eu tô a fim de fazer um show de blues. Aí ele teve a ideia de fazer um show, uma noite de blues, e chamou um monte de músico. O Diogo tocava baixo, o Beto tocava guitarra, piano variou um pouco, assim, quem fazia. Aí começou a trazer uns artistas, um gaitista, um guitarrista de fora. A gente fez show no Teatro Municipal, no Teatro Rondon, né? Rondon. O Rondon, que não é na Rondon, né? É na Santos Dumont. Isso, o Teatro Rondon. E depois a gente fez show no Center Convention. Então, ele criou-se um hábito de fazer um show por ano muito legal. E a partir daí, a gente montou o BR Blues. BR Blues. Que era a formação. A gente está com 15 anos A banda existe ainda, só que a gente toca 3 vezes no ano.
Mas a banda existe. Inclusive, a foto da banda tá um pouco ultrapassada e foram feitas novas fotos, gente. É isso aí. É porque a gente vai fazer um material novo. É de 10 em 10 anos. A gente fez Quando a banda fez 10 anos, a gente foi pro estúdio e gravou algumas composições. E aí, depois, cada um segue sua carreira. Os meninos tocam com um artista, eu e o Marcão estamos aqui em Uberlândia. Deixa eu explicar quem que é o BR Blues, né? Conta pra nós. Quem É que o Marco Langoni, faz baixo e vocal. Beto Rosa, guitarra. Né? André Henriques, faz piano e vocal. E eu na bateria. É esse quarteto. Quarteto. Que a gente está há muito tempo junto. Quando fez 10 anos, a gente gravou algumas músicas e agora vai estar no Spotify. Em breve aí, viu? Espero ouvi-las. Inclusive, fui no show do Beto esse final de semana. Ó. O Maurição tava aí, eles fizeram no vinil, foi bem legal. Que massa. Do nada o Hamilton apareceu com o saxofone. É isso que é legal. Foi bem bacana. Agora, o mais bacana, cara, é a mensagem do Beto. Deixa eu pegar aqui a mensagem que o Beto me mandou depois. Essa eu vou ter que falar. Inclusive, Beto, eu quero você aqui. Você não vai fugir. Vem, Betão. A mensagem do Beto. Muito obrigado pela presença. Adorei vê-los lá. Que lindo. 3 coraçõezinhos. Viu? Alô, Beto Rosa. Corta pra mim na uma aqui, ó. Alô, Beto Rosa. É uma intimação. Eu quero você aqui pra você contar suas histórias, viu? Moro, que bacana. Vamos fazer um abraço aqui, né? Porque aqui tem sempre um abraço e um alô. Hoje nós vamos de abraço. Vou na câmera 1 aqui. Mandar um abraço especial para a equipe da Music Media, para você que precisa de marketing artístico, tá aqui o contato, @Music Media. É lançamento musical, fotografia, é o que você precisa se você é artista. É só chamar a equipe aqui, vamos resolver seu problema. Um abraço especial também para ela, que está sempre, viu, Mororó? Essa você conhece. A doutora Thaís Mendes. Opa! Está sempre com a gente aqui. Para você que precisa cuidar do seu sorriso, é só chamar aqui, tá os contatos aqui, e depois já sabe, né? O sorriso fica show. Um abraço também para toda a equipe da Fly Studios, né? Que é nosso cantinho que você conheceu aqui hoje. Lindo. A Fly Studios aqui, gente, o estúdio de podcast, de fotografia, de áudio e também de inteligência artificial. Tá bom? Depois acesse aí flystudios.com.br e conheça o trabalho. Tem mais 2 alôs especiais. Alô no abraço, né? Hoje abraço. A galera da Pups Filmes, alô Pupu, alô Gondinha, aquele abraço. Você que é artista e quer gravar seu DVD, é só chamar aqui, ó, mais de 200 DVDs já, viu, gente? Equipe top, profissional. E juntamente também a outra empresa dos meninos, a Stage One, que faz toda a parte de cenografia, luz, cenário, etc. E agora, né, aquele abraço especial para um time de anjos, né, o Grupo Luta pela Vida, tá? Você que não conhece o trabalho do Grupo Luta pela Vida, esses anjos que fazem um trabalho maravilhoso junto ao Hospital do Câncer, só para vocês saberem, em 2024, gente, foram mais de 7 mil pacientes atendidos, foram mais de 11 mil procedimentos e mais de 60 mil consultas. Então tá aqui na tela o QR Code, se você puder doar, faça a doação, independente do valor. Isso faz sim a diferença na vida de muitas pessoas. Tá bom? Nosso abraço especial, então, pro Grupo Luta pela Vida. Mororó, tem presente para você aqui, antes que eu esqueça, que eu ando esquecendo os presentes. Sério? Não, isso pode esquecer, não. Ó, o primeiro presente, doutora Thaís Mendes, né? Aquele kit especial. Você não vai pra estrada. Vou não, mas eu vou pra escola. Você vai pra escola. É isso aí. Então você leva pra escola. Obrigado, Thaís. Manter o sorriso. Beijo. A nossa tradicional mãozinha. Tá bom? Que delícia. Todo mundo quer, todo mundo ama. Você coça o que você quiser, na hora que você quiser. E tem presente novo aqui, ó. Coleção, garrafinha para você tomar sua água no intervalo das aulas ali, ó. Leva pro cantinho. Já vou encher aqui. E você acha que só você que traz presente? Ah, não, mentira. Mentira. Não acredito. Acredita, velho. Te peguei de surpresa, escondi aqui, ó. Ó, parceiro de baquetas aqui, ó. Mentira. Sou mais batera pra você. Gente, esse adesivinho aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Mais pertinho. Essa logomarca aqui, ó, tem tanta história que nós vamos contar aqui depois. E, ó, 2 camisetas, cara. Esse aqui, ó, deixa eu te contar, então. Eu falei no episódio anterior aqui, eu tô fazendo a Galeria do Estopa. O que é a Galeria do Estopa? É tudo que fez parte da história do Estopa. As milhares de capas de DVD, de evento. E esse aqui, gente, ó, depois vocês me cobram. Vai para um quadro na minha galeria. Obrigado.
Isso aqui tem que ir, porque a gente tem muita história. Porque a gente eu fico feliz demais. Muitos anos. Tem camiseta? Tem duas camisetas. Você não tem essa camiseta aqui preta? Essa aqui não tem, não? Deixa eu ver. Vou abrir ela aqui. Tem não. Aí. Tem não. Ah, essa aqui Essa você não tem. Pode pro chão. Essa aqui é do último? Essa você tem? Preta você não tem, não. Preta não tem, não. Eu acho que a última que eu tenho é branca. Ó. Nossa, aqui, ó. Na câmera 1 aqui, ó. Sou mais bateria. Esse aqui é da 6ª edição. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Acho que é em cima da mesa aqui. Aqui, ó. A sua logo aqui, ó. Ó. Aqui, deu uma coladinha aqui, pronto. Ó. Music é o calor. Ó. Deixa ela aqui Music em cima Media. Aqui, Music Media tá aí. Deixa ela aqui em cima da mesa. Deixa eu guardar essa aqui. Pronto, você viu? Chegar essa logomarca pra cá e deixar essa som mais bater aqui. Você não esperava essa, né? Não, essa aqui também eu vou guardar, cara. Essa aqui... Deixa eu te contar uma história, então. A primeira camiseta do primeiro encontro... Eu não sei porque uma vez eu fui pra Monte Alegre e vesti ela. E ficou lá essa camiseta. Eu guardo todas, né? De festival, de evento, de tudo. E teve um dia, cara, que eu cheguei lá e passou pouco tempo. Meu pai era vivo ainda, ele chegou com a camiseta. Que massa. Aí eu olhei pra ele tava com a camiseta, era uma branca. Aquela que tinha as baquetinhas subindo assim do lado, assim. Sim. Acho que teve umas 2 edições que teve, né? Aqui, essa tem. Essa tem, né? Essa tem. Aí ele chegou, eu falei, ué, pai, que camiseta é essa? Ele, aqui também, ó. Ele brincou aqui, ó. Também sou bateria, não sei o quê. Cara, sempre que eu vejo a coisa, eu tenho essa lembrança boa do meu pai. Ora, mas vamos lá. Deixa eu botar essa baqueta de cá também, porque fiquei feliz. Aqui vai pro meu... Bom, eu vou falar logo. Vai falando então, porque tem muito assunto. Teve 2007 o BR Blues, e a gente começou a fazer uma turnê com o J.J. Jackson. Que foi onde a gente... Que é... O J.J. Jackson, ele é brasileiro que morou lá fora ou ele é lá fora que morou no Brasil? Ele é americano. Que ele... Apaixonado pelo Brasil, tem uma coisa assim. Aí ele acabou vindo pra cá e acabou ficando com a esposa dele, né? Que era empresária na época, que agenciava alguns shows aqui e acabou morando com ela, casando e ficando aqui. Oh, que bacana. E também a gente faleceu antes da pandemia, um pouco antes da pandemia. O J.J. Jackson é um bluesman. Isso. Né, guitarrista. Na verdade, ele só cantava. Ele cantava, né? Não, mas ele tocava, era baixista. É baixista, isso, baixista. Era um baixista. Mas quando a gente tocava, ele só cantava. E cantava absurdamente. Aquela voz do blues de verdade. Cara, sensacional. Com o Mark Mário, eu fiquei na época de 2007 a 2016. E foi um pouquinho de chão. Me tira uma dúvida antes de você passar pro próximo. Aquele DVD azul do Mark Mário. Sei. Você tocou nele? Toquei. Primeiro. Cara, aquele DVD não tá no YouTube. Eu sou muito chateado com isso. Porque acho que... Gente, coloca o DVD, o primeiro DVD do Mark Mário, eu vou falar na câmera nunca. Coloquem o DVD azul. Eu acho. Azul por quê? Porque o DVD inteiro é a luz azul. Do Mark Mário, acho que foi gravado no Castelo. Coloquem esse DVD no YouTube. Eu nunca acho esse DVD. Eu acho que foi alguma coisa do empresário. De gravador, deve ser uma coisa que vai se resolver. Eu não sei. Mas eu sei que eu tenho ele. Vou te passar ele depois. Depois eu quero uma cópia, porque esse eu gosto dele. É bom. Bom, teve os Seminovos em 2007. Que, inclusive, tá, quando eu gravei o episódio com o Neto Fog, a gente falou dessa ida, né? Que ele brinca, que teve um meme dele e tudo mais e tal. Né? Que até que ele foi no Faustão e tudo mais. E a entrevista do Jô, você tava lá. Bom, a história foi o seguinte. Eu tava em casa, aí o Neto Castanheira... Ô, Mororó, beleza? Bom, o que você vai fazer semana que vem? Falei, não sei, cara. Sei lá o que eu vou fazer. Vamos pro Jô? Eu falei, como assim? Do nada, vamos pro Jô. O Maurício fez uma música aí, cara, e a música tá estourada, né, na internet aí. Vamos lá, eu sei ele. Aí, na verdade, não era ainda Seminovos. Foi eu, o Neto Castanheira e o Maurício Ricardo. A gente foi para tocar uma música. Ele deu entrevista, o Maurício, e a gente foi lá para tocar com ele. A partir daí é que veio os Seminovos. Depois é que teve a história dos Seminovos. E eu comecei, a gente fez Jô Soares, fez Faustão, e logo depois eu já estava tinha acabado de gravar o DVD do Mark Mário e tinha uma promessa
na época... Tinha, muito grande. Né, tava junto com o Jorge Mateus, Vitor e Léo e tal, de fazer muitos shows. E, na época, pela opção que eu tinha, né, pela necessidade de trabalho, eu acabei optando pelo Marquimário. Mas o Seminovos... Que rodou bem também, rodou muito. Foi, todo mundo feliz. Hoje tá todo mundo O Mar bem. era cabeludo na época, cabelo Sim, grandão. O Marco também tinha o cabelo, mas... Tudo heavy metal. Heavy metal do senhor. Isso aí. E foi legal. O Marquimário teve muitas situações. Só para explicar uma coisa legal que aconteceu, que na época, e acho que foi em 2008, né, o Marquimário emplacou uma música na novela. Quem é ela, né? Quem é ela? Que eu participei, inclusive, de uma cena que foi o Marquimário. Então, peraí. Você já fez tudo na Globo, então? Eu já fui, já. Tô lá, já tava no Projac, meu irmão. Você quase foi contratado pela Globo. Não. Eu fui, a gente participou, a gente ficou um dia inteiro para fazer uma externa, mas acabou que a gente chegou no Projac, eles mostraram todinho o complexo, coisa maravilhosa. E falou, eles vão fazer a externa, e a cena é uma coisa assim, gigante. Aqueles galpões da Globo, a gente assistiu gravação deles fazendo cenas de novela na parte dentro de lá dos galpões, né, do estúdio, e participou da parte externa. É uma coisa maravilhosa, só que tudo assim, tudo rápido, né? Então você fica o dia todo você gravar uma cena de 10 segundos. Não, durou mais. Mas eu tô lá, aparece lá assim, ó. Mostra eu lá tocando, velho. Não, e o curioso é que o Seminovos tava com uma música da novela das 6. Então, na época eu tava... Era que era do Nerd? Isso, era do Nerd. Eu tava na novela das 6 e na novela das 9. Eu sou um cara global. Você é um cara global. Pronto. De São Simão para o mundo. É isso aí. Foi muito cara, legal. Que bacana. Experiência boa. O que veio depois disso? E depois, cara, foi a gente encontrar e a gente fazer o Sou Mais Batera. Vamos falar disso aqui, gente. Isso aqui é o seguinte, eu vou resumir o Mororó, eu quero que você conta... Não, eu não vou resumir, não. Eu quero saber primeiro da concepção. Eu já sei, mas eu quero que você conta. Como que foi a concepção de juntar centenas de loucos, vamos chamar assim, que tem uma paixão chamada música, em um evento? Como que foi isso? Você acordou do nada e falou, vou fazer isso? Como é que foi isso? Não, na verdade é o seguinte, eu já fazia coisas menores no conservatório, em escola particular. Porque a vida toda eu sempre dei aula. Então eu sempre juntei 2, 3 alunos tocando bateria junto. Certo. Então isso não foi de agora. Eu tinha um sonho de fazer um escalar grupo maior. Escalar o negócio. Só que ninguém nunca topou. Ninguém falou, você é louco, vai fazer um negócio desse. Aí tem uma pessoa que foi a Mônica Debs, que foi a minha secretária de Cultura de Uberlândia. Beijo, Mônica. Que ela foi a minha diretora no conservatório. Quando eu dava aula lá, ela era a diretora do conservatório. E eu topava vários projetos com ela. Inclusive, tinha um projeto lá que era para dar aula para surdos. E eu topei, falei, parado, falei, eu dou aula. Aí mudou, falei, põe uma madeira nessa sala aqui, onde eu bater um tambor aqui para vibrar isso aqui, para eu dar aula para esses meninos. E a gente colocou madeira e foi tudo. Foi um negócio maravilhoso. Um projeto bacana, que eu não sabia disso. Isso foi. Hoje ele evoluiu, chama Banda Absurdos. Ainda existe. Mas legal, era antes ainda de surgir a Banda Absurdos. Era um projeto de alunos ainda, com aula. Era um embriãozinho que estava surgindo ali. Sim. Bom, e aí com a Mônica, ela falou assim, eu cheguei e falei, Mônica, quero marcar uma reunião com a secretária, parará. Não, a minha amiga, fui professor dela no conservatório. Oi, Alex, quanto tempo? Legal. Falei, Mônica, tô a fim de fazer um show assim, vou reunir um monte de gente tocando, 50 bateria. Ela só me olhava assim. Pensava. Falei assim, o que aconteceu com ele? O que passa na cabeça desse ser humano? O que foi? E falava assim, assim, você tem certeza que isso dá certo? Eu falei assim, não tenho certeza. Mas era uma forma de queria experimentar, queria fazer alguma coisa.
E ela falou assim, não, então a gente corre atrás do som, do palco, e vamos assim, a prefeitura vai ajudar com isso, eu vou arrumar o som, vou arrumar, então você arruma uma luz, eu arrumei luz com M2, eu arrumei telão com o Lúcio Flávio, um monte de gente foi ajudando, a empresa ajudou a bancar a camiseta, a gente não tinha R$1, cara, não tinha R$1. Só tinha um sonho. Só tinha uma vontade. E aí a gente fez o negócio, saiu mandando mensagem, ligando, gente, vamos tocar, vamos fazer um negocinho. E a gente conseguiu reunir, na época, o primeiro ano foi 93, era para ter só 50. A gente reuniu em 2017, a gente reuniu 93 bateristas. Mas na verdade tinha mais de 100 inscritos. Apareceu uns por último lá, que inclusive eu lembro de um que apareceu por último lá, mas depois eu te falo. Do nada ele brotou lá com uma bateria gigantona. Eu sei que a gente foi, e a partir desse momento eu fui atrás de um monte de gente. Você foi um dos que abraçou o projeto. Falei, queria um triângulo, queria um negócio assim, faz pra mim. Aí foi a primeira arte, então. Primeiro não, todas as artes, né, do evento, quem faz é o Estopa, Music Media. Viu, gente? Desde a primeira. É o cara, verdade. Eu lembro que quando você chegou, você queria fazer a logo, você só falou assim pra mim, Estopa, bandeira de Minas, bateria e baqueta. Uhum. Eu falei, tudo com B? Você falou, tudo com B. Você vira, faz aí. Eu tinha um nome, porque na época a escola chamava Sou Batera. Sou Batera. Sou de alma, né? Sou de alma. E eu queria remeter à escola. Aí a gente pensou e falou, vamos fazer o Sou Mais Batera. Que é uma coisa mais brasileira possível. E no início foi só bateria, né? Tinha uma banda base, e por incrível que pareça, quem era o cantor? Você lembra? Lembro demais. Dino Fonseca. Dino Fonseca. Da época que ele dava aula na minha escola. Dava aula na escola, dava aula de canto. Dava aula de canto. E a gente fez 5 músicas, foi legal, foi divertido. A gente arrumou parceiro para filmar, para tudo. Não tinha dinheiro nenhum, então foi tudo em troca. Deixa eu te contar uma curiosidade que eu acho que foi nesse primeiro. Nesse primeiro Sou Mais Batera, eu fiz foto, vídeo, dei pirueta, fiz tudo, né? Ali, né? Aquela correria, que é a mochila, as coisas. Porque até então era algo que a gente não sabia se ia ter o segundo. Eu lembro, cara, eu acho que foi no primeiro, com certeza, que teve Smell Like Teen Spirit. Sim. Do Nirvana. Sim. E eu gravei, foi o único que eu gravei todo, porque eu tinha que fazer foto no meio, e era muita gente. Sim. Eu tinha feito um compromisso que eu ia fotografar todas as pessoas, e isso eu cumpri muito bem. Você lembra disso? Sim. Todo mundo tem essa lembrança. Quando eu peguei o vídeo e subi no YouTube, tá tudo legal. Não aconteceu nada. Mas foi o primeiro strike da minha vida que eu tomei no YouTube. Foi? A gravadora veio, acaba que o vídeo deu uma viralizada, rodou legal. A gravadora veio e meteu um strike. Falou, isso aí é meu, você não pode ganhar nenhum dinheiro disso. Mas eu pus na intenção de divulgar só. Então foi nesse primeiro. Que massa. O meu primeiro strike. Pronto, aí, ó. Notificação do YouTube. Eu te ajudo em tudo, velho. Bom, chegou aqui, não fez, mas não fiz nada de errado, não, gente. Fez. Porque o áudio não era original, eu não estava usando nada original. Não. Inclusive não tinha nem clique, a gente gravou. Não, você ouvia só a batera e... As músicas, no começo tá um andamento, no final tá... Deixa outro. 30 BPM a mais. Mas, cara, assim, uma coisa eu te falo, mano, esse evento aqui, gente, pra quem vai nele, existe o antes e o depois desse evento. Porque, assim, a música pra nós, cara, tá no nosso DNA, cara. A gente é mais sensitivo, mais sensível, né? Então, a gente sente muito. Quando você chega num evento que tem... O último teve quantos? Aliás, o maior teve 600 músicas, 500 e poucos? 570 e poucos músicos. Então, você chega num lugar onde tem esse tanto de gente tocando. É 3 minutos ali de adrenalina, vamos chamar assim. Não sei se o que sai no sangue da gente é isso, não sei. Mas acredito que sim. São 3 minutos que te mudam a concepção das coisas. Eu sei porque a gente... O que vocês estão... O que todo mundo assiste ali e vê, né? Hoje você pega no vídeo, tem um monte de vídeo no YouTube.
Se você colocar Sou Mais Batera, que você vai encontrar os vídeos, né, de Uberlândia. Então, a gente tenta passar, Stupa, o que é a sensação de estar lá. Só que só quem está lá sente aquele som daquela bateria, realmente é eletrizante. A gente sabe que é uma sensação muito grande de ver aquele tanto de gente tocando junto. Sim. E desde criança, pequenininha, né? E ali, quem está ali, cara, o cara pode ser profissional, tu está de um lado um amador, tu está de um lado um estudante, então um cara que toca só na casa dele, cara, nunca saiu. E a gente recebe muito depoimento de gente que estava doente, que teve um monte de situação, o cara estava com depressão, que aquilo muda a vida da pessoa. Então, esse evento a gente nunca fez para ganhar dinheiro. Só que o que a gente recebe em troca, essa energia, é o que faz a gente... É o combustível. É o que faz a gente fazer o evento. Deixa eu te contar uma história curiosa. Você sabe que eu sou um eterno... Deixa eu achar um adjetivo legal. Construtor. Uhum. Né? Já fiz 1000 obras em casa e continuo mexendo. Até a Thaís, hoje a gente estava conversando sobre isso. Ela falou, você não vai inventar mais nada nos próximos anos? Não, não vou não. E um dos anos, não foi o ano passado, foi o anterior. O Bocão, Cristiano Bocão, que é um grande amigo que ajudou a construir lá em casa, ele estava aqui construindo lá em casa. Eu falei para ele, cara, eu vou te levar num evento que eu vou virar a sua concepção de música. Ele gosta muito de rock. Ele é o cara que gosta de Bon Jovi, de Guns N' Roses, de Aerosmith. Então é aquele repertório que a gente gosta, né? Anos 80, 90 ali. Eu levei ele, cara. Falei, eu vou te levar. Eu não vou ficar perto de você, que foi um dos anos que eu estava fotografando. Eu quero saber uma sensação sua no começo ou no final. No final, Alex... Ele ficava assim, ó, DJ. Ele me chama de DJ. Eu falo, o quê? Não sei explicar, cara. Que é isso aqui, cara? Não sei explicar. O DJ. E assim, cara, você via no brilho da pessoa, porque assim, ele não conhecia. E o primeiro impacto de quando você vai num lugar e recebe o desconhecido, e aquilo te agrada, ou te anima, ou te incentiva, não sei o quê. Ele falou, cara, no final eu tava tocando bateria. Ele falou mesmo, eu tava aqui, ó, ó o prato. Assim. É muito legal. Então, assim, é muito massa, cara, isso. A gente muda muita gente. Muda. Ali é um projeto que a gente sabe, você sabe o trabalho que dá, que envolve muito a minha família, a gente dedica muito. Eu e minha esposa, que a gente sofre com aquele projeto, porque apesar de ter todo o incentivo fiscal, de ter um monte de ajuda, mas assim... É difícil. Quando você coloca na mão de algumas pessoas, não, você vai delegar. Ah, não, você tem que delegar. Aí você começa a delegar e depois você tem que vir refazendo. Porque, às vezes, ele não trata com o mesmo amor que você faz. Não, jamais. Aquilo que eu te falei desde o começo. Eu faço com muito amor a minha aula, a minha música, entendeu? Eu cuido muito bem da escola. Eu gosto de cuidar muito bem dos professores, dos alunos. Esse é um ciclo muito... Se uma coisa falhar, vai bloquear, cara, vai bloquear. Compromete todo mundo, né? Então, assim... É uma engrenagemzinha ali que se uma torcer... E o evento é a mesma coisa. A gente fez a 5ª edição, né? 2017, 18 e 19. Aí teve uma online, né? 2017 e 18 foi só baterista. Sim. 2019 a gente já incluiu guitarra, baixo e vocal. Aí foram 350 músicos. Aí 20 foi online. Aí foi pandemia. A gente fez um só para brincar. Em 2021 a gente viu que não ia voltar mesmo. A gente fez um virtual que quase morri de tanto editar vídeo e fazer. Era uma coisa louca, de sincar tanto vídeo na vida. E a gente fez com 700 e tantos músicos, vídeo. Era uma loucura, que é a pandemia, que eu já até virei. Aí a gente voltou em 2022 a gente não fez nada. 2023 a gente fez...
que foi muito legal também, só que a gente fez ele sem dinheiro mesmo. A gente fez na raça mesmo, muita coisa na raça. E eu até falei com a minha esposa, falei, ó, não vou fazer. Eu lembro que você falou. Não vou fazer em 2024, parei. Falei, eu acho que eu falei no microfone. Ele falou, ó, o tanto trabalho que me deu, eu não vou fazer em 2024. Falei. Lembro que você falou. Só que aí eu acho que o povo se tocou e começou a ajudar e fazer. Só que eu tive muitos problemas também em 2024. A gente tinha muita coisa, mas muita coisa por trás ali que a gente não deixa passar, aconteceu de problema. Coisa do telão dá problema. Coisa de fone dá problema. Sim. Um monte de coisa dá problema. E teve muitos convidados legais para cantar, né? Teve participação do Léo, o Sideral, que abraçou o projeto, que ficou alucinado com o projeto. Teve o Ivan Barreto também. Ivan Barreto. Foi muita gente. Foi muita gente legal. O Douglas Alessi, Ariane, todo mundo que sempre participou do projeto. Todos ali. Quando você fala, opa, vão na hora. E só para dizer que todo mundo tocou de graça. Tá? Todo mundo vai participar. É pelo movimento, né? A gente não cobra ingresso, a gente não tem. Eu participei, o Rock in Rio, eu participei em São Paulo. Então, para quem não sabe, o Rock in Rio foi o grupo que eu me espelhei para poder fazer. Rock in Rio é aquele que eles gravaram na Itália, que tem 1000 músicos, né? Aí teve a edição em São Paulo, 2022. Eu só me inscrevi já tinha acabado as vagas, mas eu me inscrevi só para eu saber como que funcionava. E dentro de uma semana antes do evento chegou um e-mail falando que meu currículo tinha sido aprovado, que eu podia participar. E eu falei, nossa, mas agora... Aí eu falei para minha esposa, ó, linda, e aí, como é que a gente faz? Ela falou assim, não, você tem que ir. Eu falei, não, mas a gente não tem, nem preparou, não tem dinheiro, não tem nada. Eu falei assim, você vai. Porque é o projeto, você espelhou nesse povo, você tem que ver como que é, você tem que viver. Tem que viver isso aí. E foi no Allianz Parque. Projeto de 1000 músicos, tarará. Aí eu fui ver como que funcionava tudo. O evento, a gente faz o evento aqui com coisa de 100 mil reais. O evento lá é 3 milhões. É outra estrutura, é um estádio gigante, né? Aí eu queria fazer uma coisa dessa aqui em Uberlândia. Com um projeto a gente não consegue fazer. Tanto que para fazer o projeto em estádio, impossível. Até o Rock in Rio mandou um e-mail assumindo que a partir de agora eles não vão fazer em eventos gigantescos mais, porque é um custo muito alto. É muito alto. Muito alto. Não é? E a gente não tem fim lucrativo. Porque o custo do evento começa 6 meses antes do evento acontecer. 1 ano, Estopa. 1 ano. A gente faz o evento acontecer dentro de 1 ano. Então, acabou o ano, você já está pensando no próximo. Então, é difícil. E é um projeto maravilhoso, que muda muita gente. Muda. Você sabe, muda. Você viveu todos os anos, você viu o que é. Isso muda mesmo, isso não tem como. Quem não conhece, gente, procura lá Sou Mais Batera no YouTube. Vocês vão ver um monte de coisa legal lá. Tem muito vídeo. Eu vou legal. deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar alguns links aqui para o pessoal conhecer. Cara, que bacana, cara. E assim... Eu te falo uma coisa de coração, cara. Isso realmente mudou a vida de muitas pessoas e eu tenho certeza que terão mais algumas edições no futuro. Não sei se agora, mas terão. Vou falar nada. Terão. Vamos falar nada, não? Eu falei que não ia ter e acabou tendo. Eu não vou falar nada. Me abstenho. Terão. Vamos lá, então. Hoje você está com a escola. Quantos anos a escola já? Cara, a escola... Eu fiz 50 anos e dou aula desde os 18. Então, eu dou aula, já tem essa trajetória toda, né, de 32 anos. A minha idade, né? Quase minha idade. Mas, assim, a vida toda eu sempre lidei com aulas. Eu soube me separar muito bem a minha parte de músico e de aula. E a escola hoje, né? Hoje a escola chama Sou Alive, devido a algumas mudanças que a gente fez.
A gente está com 14 anos já. Não, 13 anos, por aí mais ou menos, já. Escola. A escola tudo certinho, registrado, tudo bonitinho. Organizado. A escola tá a parte documentação e tudo. A parte operacional de uma empresa, né, Estopa? É muito difícil você fazer isso. Então, para a gente que lida com isso, graças a Deus, a minha esposa é um anjo. Você tem uma esposa também que é anjo. Então, eu tenho uma esposa que é maravilhosa e ela organizou toda a empresa, fez tudo. Então, a gente tem um papel muito legal na vida de muita gente, né? E ensina os instrumentos, né, com muito amor, com muito carinho, desde criancinha de 3 anos até 86. Lembrando que cada aluno é uma dificuldade, cada aluno é uma história, cada aluno quer aprender uma coisa. Então, eu falo assim, Estopa, existe 2 tipos de música. Música boa e música ruim. Certo? E cada pessoa, não existe método. Eu posso ter um livro, pode ter um monte, mas cada pessoa existe uma forma para você ensinar. Não existe o método Alex Mororó, isso é falho. Existe a forma que o João aprende. Sim. Entendeu? Se você pensar por esse motivo, você vai conseguir atender todos os alunos. Qual que é o seu objetivo? Eu quero tocar para me distrair, para me relaxar. Então, o seu objetivo é esse. Eu quero tocar, que eu preciso melhorar minha coordenação motora. O médico que me indicou. Eu vim cá só para tocar música. Eu vim cá para relaxar. Eu vim cá para prestar um vestibular. Eu sou músico, quero melhorar minha técnica. Não, eu só quero tocar sertanejo, só quero tocar rock. Então a gente faz o que o aluno precisa. Exatamente. Só. É isso. Você não tem que ter muita coisa. E hoje, o que a gente tem na escola? Tem a parte de teoria? Sempre. A gente sempre trabalhou com teoria. A gente tem os instrumentos individuais, aulas em grupo, prática de conjunto. Instrumento. Vamos falar de instrumento. Vamos começar do violão. Violão, guitarra, contrabaixo, ukulele, piano, teclado, bateria. A gente tudo. Tem todos. A gente não tem instrumento de sopro nem instrumento de cordas temperadas, né, como violino, violoncelo e tal. Mas a gente atende todo mundo. Lá e tem os instrumentos próprios para cada idade, né? Então, instrumento pequeno para criança pequena e grande. Então, a gente tem 3 tamanhos lá de instrumento de corda, né? Para bateria a mesma coisa. O chupetinho, o mirim e o profissional. É isso aí. Morocá, que bacana. E você parou para pensar? Vou começar com as perguntas agora. Você já olhou para trás e se perguntou quantos alunos você teve? Cara, não, eu já dei muita aula. E o mais legal, sabe, é que eu vejo muitos alunos que passaram por mim que tocando, né, profissionalmente ou dando aula. E eu vou te contar uma coisa. Eu comecei a dar aula agora para os filhos dos meus ex-alunos. Cara, isso é muito bacana de ouvir. Isso é muito legal, isso cara. Isso é muito foda. É muito legal. Assim, e são muitos, sabe? Porque a pessoa que acreditou em você lá no conservatório... Lá no começo, né? Ele voltou. Até um aluno meu que foi meu aluno pequenininho, esse dia chegou lá, Alex, vamos... Seu aluno médico. Falei, nossa, Ricardo. Falei, caramba. Era um menino desse tamanhozinho, cara, no conservatório, tá lá, médico. Caramba, que coisa louca. E um monte de gente que eu dei aula para eles e acabei dando aula para os filhos, cara. É um trem assim, maluco, cara. Dando para 2 gerações, né? Cara, é muito legal. Bacana. Mas Estopa, assim, essa arte de dar aula, cara, a gente tem que lidar com isso para qualquer profissão. Te juro. O cara pode ser músico, pode ser, cara, DJ, ele pode ser produtor, pode ser catador de lixo, pode ser o que for. Se o cara fizer aquilo, cara, com muito respeito e com maestria, com dedicação, porque isso não vem assim de um dia para o outro.
Se o cara fizer isso com muita dedicação e amor, e tiver um apoio também, é muito legal, você consegue fazer tudo, cara. Realizar qualquer coisa. Sabe? É muito doido isso. Deixa eu te apertar a mão um pouquinho. Eu gosto de falar de nomes. Aham. Dar nomes. Vamos falar de baterista. Uhum. Quem que tá na noite hoje aí, que toca com fulano, com ciclano, que já passou por aula com você? Eu conheço vários. Ah, muita gente, cara. Muita gente já passou. Mas eu nem recordo, não. Eu sou péssimo. Muita gente. Eu tive muito amigo legal, né, cara? O Paulinho hoje toca com o Dino, passou por um monte de gente. Ele até brinca. Que, nossa, cara, aprendi tanto com você. O Paulinho é um cara que eu gosto mais dele. Paulo Castro. Paulo Castro. E ele chega e fala assim, cara, eu tinha gravado um material com o Walter Júnior, né, um instrumental, que era o Beto Machado, piano, eu na bateria e o Flavinho no baixo. Hoje trabalha com a parte gospel, né? Ele era produtor da Nívia Soares e tal, e o Walter Júnior. E ele falava, aquele DVD lá foi o que eu... Era um DVD, porque não era DVD, era um VHS. Aquele trabalho lá foi o que eu mais assisti, mais aprendi. O Paulinho é um dos que fala que aprendeu muito comigo. Então eu vou falar o nome dele, porque é um cara que eu respeito muito, Sim. Gosto muito. Grande músico. A gente dividiu o palco recente, né? Eu acabei gravando... Você gravou o DVD de São Paulo? DVD do Dino de São Paulo, acabei gravando percussão, Foi uma permuta. Ele participou do encontro de 2023 e eu falei assim, ó, vou cantar no encontro se você for gravar meu DVD. Bora. Beleza, permutei, pronto. Cara, Tá certo. a música nos dá essa opção. Isso aí. Mororó, você tá na música meio século, a gente já sabe. Vamos falar meio século, porque desde que você começou batendo lata já, então você começou Os primórdios. do primeiro mês até hoje. O que toca no som da sua casa? No seu som, o que você ouve? Cara, eu escuto muita música instrumental, mas eu tenho 3 filhos que eu acho que a bagagem que a gente levou a vida toda, eu criei 3 meninos que adoram ouvir música, né? E o que mais me surpreende hoje a playlist quem controla é o Antônio, que é o meu caçula. Então ele entra no carro e ele fala, deixa eu pôr minha playlist. E a playlist dele, cara, é um troço assim maravilhoso. O cantor favorito dele é Elvis Presley. Um menino de 9 anos de idade. Ter isso, cara, como assim? Hoje ele falou para mim no almoço, falou assim, sabe qual que é a minha cantora favorita? Eu falei, nossa, eu falei, não sei. Eu até brinquei, sua mãe? Ele, que mamãe canta, né? Ele falou assim, não, Rita Lee. Eu falei, caramba, Antônio, que legal. Então, eu escuto muito música, mas hoje eu escuto as coisas que com os meus filhos, né? Adoro ouvir música instrumental. Fui influenciado por muita coisa. A música do Almir Sater me levou. A música do rock nacional, na época de Legião, Paralamas, me influenciou muito, porque na época que se tinha um cara que tocava bem era o Barone. Depois eu fui conhecendo alguns outros músicos, né? Até conhecer os músicos de instrumental, de jazz, de blues. Então isso me acabou levando para um outro lado. Mas eu escuto música de acordo com o ambiente que eu tô. Se eu tô lá na roça, eu vou ouvir Tunico Tinoco com um ouvido como se fosse ouvindo Mozart. Então eu escuto isso da melhor maneira. E se eu tô num outro ambiente que tem sertanejo, eu vou conseguir ouvir também. Mas eu escuto muito rock. A minha banda favorita sempre foi Led Zeppelin. Então, quando eu escutei Led pela primeira vez, eu falei, esse som dessa bateria aí, que esse cara, era um trem fenomenal. Era algo que mexia. Fenomenal. Que bacana. Mororó, e projetos futuros? Temos alguma coisa que podemos contar? Não pode contar nada ainda? A escola, cara, tá com um monte de projeto legal. A gente tem as aulas em grupo, formação de bandas. Eu quero fazer um festival de bandas
amadoras, para a gente incentivar essa Conte galera. comigo, eu tô com você nessa, conte comigo. Onde a galera precisa tocar, Estopa. Qual que é chutar uma bola na parede, meu irmão? Não é não? O menino pega a bola e fica chutando na parede. Não é melhor você chutar a bola com 2 pessoas? Sim. Chutar a bola com 3? É uma concepção muito inteligente. Não é isso? Exatamente. Então é a mesma coisa. Para que chutar a bola na parede? Vamos tocar junto. O músico que toca bem no quarto, que faz um vídeo no Instagram, que... Não, eu quero ver esse cara tocando, cara. Vamos tocar junto. Então a gente quer fazer um festival, né, com alunos que são amadores, né, que não tem essa pretensão de... Então, botar esse povo para tocar junto. Isso é muito bacana, cara. E não é... Lembrar que sempre a gente fala de fazer as coisas, nunca a gente pensa somente na escola. Como o Sou Mais Batera, a gente nunca centralizou que são só os alunos da escola. Não, é todo mundo de Uberlândia. A gente quer... democrático, né? A gente quer gente talentosa, a gente quer gente que... vai tocar e divertir, tocar junto, cara. A gente quer ir ver o destaque. Eu quero ver um cara lá do bairro tal, que eu não, às vezes não tenho tempo de ir lá ver, tocar. A gente sabe um monte de igreja, tem um monte de gente boa tocando, a gente quer conhecer. Isso é bacana, cara. Então é isso. Cara, que legal. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que eu sou um ser... Deixa eu achar um adjetivo. Eu sou um ser um pouco frígido no sentido de ídolo, né? Porque minha vivência na música ela é muito extensa, igual a sua, né? Se você perguntar uma banda, um negócio, eu vou até falar. Mas até alguns anos atrás, acho que 3 anos atrás, para ser exato, eu não sabia, e foi uma coisa que você me ensinou. Eu tenho uma gratidão muito grande porque você me ensinou isso. Eu vou ter, às vezes, emocionar com isso aqui agora. Eu não sabia o que era ser o fã número 1. E quando a Luísa começou a falar, a minha filha, você sabe de toda a história, eu pus ela na escola, né? Ela tinha 3 aninhos. Sim. Ela era mais nova da escola. Você nem tinha aluno dessa idade. Você falou, Estopa, mas 3 anos é pouco demais. E eu lembro que eu fiz um combinado com a Thaís. Que eu ia na primeira aula e eu não ia mais. Porque tinha um período ali, não sei se foi 6 meses ou 5 meses. No final tinha apresentação. Sim, na qual eu sei da história das apresentações, porque eu já participei de muitos eventos seus, né? E eu não queria ser impactado com a evolução dela ali, até porque uma criança de 3 anos, cara, é uma brincadeira. E às vezes você vinha me falar as coisas, eu desconversava, porque eu realmente não queria saber como que tava. E eu queria... Cara, é até difícil falar, cara, isso, porque eu não sabia o que era ser o fã número 1, cara. E naquele dia, naquele evento, que foi lá no Ópera. Sim. Ela era pra ser a primeira, mas ela não foi a primeira. Cara, aquele dia, bicho, meu coração disparou. Eu tava com a câmera, com o telefone, não sabia se eu fotografava, se eu filmava, se eu prestava atenção. E ela muito petitinha, cara. Não tava entendendo. Até então, ela não tinha ido num ambiente com aquele tanto de gente, porque era praticamente pós-pandemia. Sim. Aquilo. Então, assim, cara, eu quero, de coração te agradecer, porque você destravou uma coisa no meu coração, bicho, que é saber o que é ser o fã número 1. Isso é muito legal. Naquela tarde, que foi uma tarde pra noite, eu senti uma emoção que eu nunca tinha sentido na vida, cara. De falar assim, poxa... Que bom, Estopa. Fique feliz. Eu sou o fã número 1 da minha filha, saca? E tipo assim, por mais que... A hora que ela foi tocar, cara, aquela brincadeira pra ela, ela achava os dós... Já sabia onde que eram os dós do piano. E vinha tocando, e vendo o professor assim, o professor tocando, aquela calma. Eu não sabia se eu chorava, se o coração disparava, se eu fotografava, a Thaís na frente ali filmando também. Então, cara, eu quero te agradecer por você ter me proporcionado isso, cara, porque de verdade, que isso. velho, eu não sabia o que era ser o fã número 1. Eu te agradeço a oportunidade de ter participado desse momento. Não sabia. Eu sabia que tinha te tocado muito, mas não sabia que tinha sido... Cara, não sabia tanto. Tanto. Tanto que quando eu cheguei em casa,
a Thaís olhou para mim e falou, vai vir textão. Eu falei, eu não consigo escrever algo que eu senti uma vez só. Aham. E eu não quero escrever, eu quero um dia poder agradecer o Mororó, porque né, foi através dele, da equipe dele que me proporcionou isso. Cara, de verdade, velho, em 30 e tantos anos de música da vida, eu nunca tinha sentido isso e gente, vocês não sabem o que é isso. Vou falar na câmera, corta pra mim aqui. Vocês não sabem o que é isso. A emoção de entender que existe uma coisa chamada fã número 1. Isso é muito foda. São coisas que a música dá pra gente, cara. Eu entendo, porque hoje eu toco com os meus filhos. Então eu mudei o meu tipo de amigo de banda, né? Então a gente tem umas 3, a gente encontra de vez em quando para tocar, um monte de amigo, mas é tudo lazer e tal. Sim. Mas hoje eu tocar com meu filho e ver meu filho tocar e ver o desenvolvimento deles, que são todos musicais, sabe? O Antônio, o Gabriel e o Pedro. O Pedro hoje está com 21 anos, ele dá aula na escola hoje ele é meu professor mais procurado da escola. Então, é muito bacana isso. É muito legal. Então, o pai procura pelo Pedro, quer fazer aula com o Pedro de bateria. Então, isso é muito legal. Isso aí. Quando você vê, fala, pô, que legal. E isso acaba que a gente tocar e ver os filhos. Eu sou fã, né, dos meus filhos. Quando eu vejo essa sensação que você tem, eu passo no recital, vendo os meus filhos tocar. A responsabilidade é muito grande. Quando um aluno erra no recital, eu quase morro, né? O aluno erra uma nota ou outra. Mas quando o meu filho erra, eu me martirizo também. Mas é normal, faz parte da vida. É normal errar, ou errar uma nota, ou bater uma coisa errada. Mas faz parte da vida. Mas essa emoção que você acabou de falar... Cara, é muito foda isso. Maravilhoso. É maravilhoso. Simplesmente a gente sabe da importância porque, assim, que tem. A gente que já é calejado, né? Nego velho de guerra, a gente acha que a gente sentiu tudo na vida. E quando vem um sentimento novo, você fala, cara, eu não sei nem reagir a isso. Né? E, por exemplo, a minha trajetória na música, né, igual quando você me fala que tocou com Pena Branca aqui, né, sem citar nomes, cara, eu trabalhei com quase todo mundo da música, dos grandes, no digital, na fotografia, e era algo que eu nunca tinha sentido, cara. Mas se o cara é um ídolo, cara, mas tá tudo bem, eu via como uma pessoa. E esse lance do sentimento do fã número 1, cara, isso é algo que é muito foda, sabe? Entender isso. Até então eu não tinha entendido o que era isso na vida. Por que as pessoas vão para filas? Por que as pessoas querem ir no camarim? Cara, é muito doido. É muito doido. É muito doido isso, cara. Mas que bom, fico feliz, cara. Agora, uma outra coisa também que eu quero deixar registrado aqui, que é uma das coisas que mexe comigo sempre, sabe? Você falou o lance aí de aula para surdo, né? Esse projeto eu não tive a oportunidade de conhecer, quero conhecer um dia ainda, né? Se existir ainda. Mas alguns dos festivais que você fez, e eu vou estender também ao Som Mais Batera, pessoas especiais inseridas ali. Bom, cara, me quebra isso, cara. A inclusão. Na verdade, eu acho que hoje é tudo normal isso. Eu acho isso normal, qualquer pessoa querer tocar o instrumento. Então, assim, normal. Então, um dos meus ex-alunos lá do conservatório, que era surdo, ele acabou tocando no Som Mais Batera 2019, surdo. Então, pela vibração. E eu lembro que em 2019 a gente colocou o metrônomo no telão. Sim. Então era uma forma do aluno tocar, né? Do músico tocar. Mas a gente sempre dá prioridade, porque todo mundo toca um instrumento, cara. Seja ele com qualquer deficiência, né? Vamos assim, taxado. Dificuldade. Eu não vou falar isso. Com qualquer... aí que a gente abre mesmo.
Entendeu? Então, eu não vejo... Eu vejo tudo normal. Eu não vejo nada excepcional. Eu percebo que isso mexe com todo mundo. Então, isso é o que me faz eu fazer o projeto. Não, mas a energia, vou te falar como ouvinte, tá? Porque poucas coisas me comove tanto, mexe com casca grossa que tá aqui dentro. Teve um evento do Sou Mais Batera, eu não lembro o nome dele. Acho que é Dandão, não sei. É um aluno seu antigo que você colocou ele no palco. Ah, o Daniel. Foi em 2017. Ele tem um apelido? Dandão, uma coisa assim? Dandan, não sei. O Daniel, Cara, a energia de ver ele ali, cara. Cara, é surreal. O cara. Daniel é surreal, excepcional. Cara. Toca tudo ele. É surreal, cara. E tipo assim, não só a energia de ver ele, cara. A luz que esse cara transcende... Foi em 2017. Foi. Acho que foi o primeiro. O primeiro, A energia que transcende isso, cara. Sabe? Você vê que, assim... não tem adjetivo, cara, pra isso. Épico. Sei lá, é algo épico. Não sei se seria isso. Eu sinto isso em aula, né? A minha troca é em aula. Eu tô cansado, aula de manhã, tarde à noite... Aí eu lembro do conservatório, eu dava aula de manhã, tarde à noite, eu lembro por volta de 7 e pouco, é onde eu atendia os surdos. Podia estar cansado, podia estar vindo de show, final de semana e tal. A energia vinha. Você não era... inexplicável, né, cara? Não é algo. Aí você... E eu percebia isso. Mas, na verdade, eu nunca fui um cara... Eu sempre dei aula, porque a visão que eu tinha do conservatório ou de qualquer aluno hoje, o cara saiu da casa dele para fazer aula. Eu lembro do conservatório, o aluno chegava lá de ônibus, bicicleta, vinha lá do bairro, não sei, cara. Não tinha Uber, não tinha nada disso, né? Então, mototáxi, não tinha isso. Então, o cara, ele saía da casa dele de ônibus, chegava lá para ter uma aula, cara, com cerca de 50 minutos. Cara, eu vou fazer o que puder para esse cara. Eu nunca tive essa separação. Eu tratava o Daniel nas aulas do mesmo jeito que eu trato todas. Da mesma forma. E hoje em dia, com essa monte de doença nova que existe, autismo, TDAH e TOD, tudo não sei o quê, a gente acaba que atende todo mundo na escola hoje de uma... Mal. São alunos às vezes precisam de um pouco mais de atenção, a gente já lida com atenção com todo mundo, então não altera muita coisa. Cada professor, tem professor que sabe lidar melhor com isso do que um outro, então a gente sabe só se escolher. Mas existe. Mas você sabe que fala a questão de a quantidade de alunos autistas que vão ter, alunos não, de pessoas, a cada 10, 5 vão ser autistas, um número assim, gigantesco em relação ao que era antigamente. A gente não sabe o que era, mas hoje tem um tanto de doença que a gente nem sabe. A gente lida normal, é isso aí. O propósito é a música. Vamos tocar, vamos fazer barulho. A menina tem dificuldade de concentração. Opa, vamos achar a forma que ele vai concentrar aqui. Ele tem uma dificuldade de coordenação. Vamos acertar a hora. O que é? É isso, cara. A música... tem coisa melhor? A música, cara, mexe com a sensação, com a emoção de todo mundo. Você viu o que você passou? Foi. Você cansou de ver artista, tudo quanto é jeito aí, você foi emocionar, sua filha tocando uma notinha. A nota de sua filha, cara. Então foda. Emocionante, cara. Mano, pra finalizar, te agradecer já. Eu agradeço. Você ter esse tempo pra nós. Colocar o papo em dia e contar um pouco da sua história. Você vai ter que voltar aqui, você sabe disso, tem muito mais história pra gente contar. E para finalizar, uma pergunta boba, básica. O que a música representa na sua vida? Cara, a música é tudo.
né? A música é tudo. A minha família, a gente vive música. Eu sou um cara muito sortudo de ter tido na minha vida muitas oportunidades de tocar, de apresentar, de sonhos quebrados, né? Que acaba que você... Muita gente... todo quanto é tipo... Qualquer projeto que você começava, você almejava era o sucesso, né? Então, só que a música me levou para muitos lugares para eu conhecer situações de aprendizado que eu vou levar para a minha vida toda. E eu já passei isso para os meus filhos e passo, né? Sou grato pela esposa que eu tenho. Meu amor, te amo tanto, a Nilma, minha linda flor, porque você acha que esse projeto funciona, é o Alex. Se não fosse ela, desde 2017, esse projeto aqui estupa. Eu sei disso. Só que ela não gosta que fala o nome, gosta não fala nada. Fica brava ainda, fica brava. Fica brava, fica só em off. Mas esse projeto funciona e funcionou por causa dela. Como a escola funciona por causa dela. Então eu sou muito grato pela minha esposa, que é maravilhosa, uma mãe perfeita para os meus filhos, né? Ela é a mãe perfeita para os meus filhos, mãe maravilhosa para o Pedro. Assim, eu acho que a música me deixou um cara muito mais feliz, porque eu mexi com muita gente. Eu consegui levar a música para casa de muita gente que nem imaginava que fosse chegar. Então eu fico muito feliz, cara. Sou muito grato por tudo. Agradeço a cada aluno que fez aula comigo, que você possa estar assistindo esse vídeo aí, que alguém te mandou, né? Porque é uma história muito linda de luta. É lógico que eu não contei nem um pouco tudo que já passou na minha vida, de estrada, de tudo que acontece. A gente fala que quando você está na estrada, você está viajando, o dia que você vai só tomar banho e fazer o show, você fica no hotel 5 estrelas. No dia que você vai ficar o dia todo day off, você fica no hotel beira de estrada. É verdade. E a comida, um dia você está comendo uma comida maravilhosa, outro dia você está comendo um sanduíche, outro dia você está comendo o que tem no camarim. Então, assim, a vida é muito, muito louca, cara. E eu sou muito grato por tudo, pelo monte de oportunidade que eu tive de tocar. Viajei com o Léo na época que ele foi fazer palestra durante quase 10 meses. Experiência ótima. E vários programas que eu fiz, desde a época do TV Cultura, que tinha no Parque Ibirapuera. Eu esqueci até o nome do programa. Mas eu viajei com todo, som livre. E assim, foram maravilhosos. Todas as oportunidades que eu tive, eu acabei vivendo muito bem. Então, sou muito grato por tudo. Obrigado, senhor. Cara, meu amigo. Volte sempre, a casa é sua. Obrigado. Valeu. Um abraço. Valeu, gente. Valeu, obrigado.